Fala galera, quarta aula de circuitos, beleza? Nessa aula aí vamos falar um pouco sobre potência elétrica, legal? Então já se inscreve aí no canal, deixa um like que me ajuda demais aqui no trabalho, tá bom? Bom, a potência elétrica, pessoal, ela é a nossa quarta grandeza que nós vamos ver, tá? Nós já vimos a tensão, a corrente e a resistência nas aulas passadas. Bom, a potência, pessoal, ela mede a rapidez com que a energia elétrica ela é transformada em outra forma de energia, tá? A fórmula da potência nós vamos extrair aqui ó, do nosso triângulo de Puy, tá bom? A forma de usar o nosso triângulo de Puy aqui, onde eu tenho potência, tensão e corrente, é a mesma forma que nós usamos o triângulo de Ruy, que vimos lá na nossa primeira aula, tá? Basta aqui eu tampar a variável que eu quero encontrar. Portanto, eu quero aqui encontrar a fórmula da potência, certo? Então, eu tampo a potência e tenho aqui U vezes I. Então, a minha potência, a fórmula da potência é a minha tensão vezes a minha corrente, certinho? Essa é a nossa primeira fórmula de potência. Potência é igual a tensão vezes a corrente, onde a minha potência ela é dada em watts, a minha tensão ela é dada em volts e a minha corrente ela é dada em amperes, tá bom? Utilizando o próprio triângulo, nós conseguimos encontrar mais duas formulinhas, certo? A da tensão, eu tampo a tensão, tenho potência sobre corrente, tá? Então, a tensão ela é igual a potência sobre a minha corrente. Tampando a minha corrente, eu tenho outra fórmula, que é potência sobre tensão. Então, a minha corrente ela é igual a potência sobre tensão, tá bom? Essas são mais duas formulinhas aí que podem ser úteis, tá? Mas a mais importante é essa primeira aqui, que é a nossa primeira forma de potência, tá? As outras duas, nós vamos fazer duas relações para encontrar essas outras duas formas de potência, tá? Então, nós vamos relacionar os dois triângulos aqui, que nós já vimos nessa aula e em aulas passadas. Então, eu vou fazer uma relação entre o triângulo de Ruy e o meu triângulo de Puy, tá? A primeira relação aqui que eu consigo fazer é a relação da tensão. Então, eu tampando a tensão no triângulo de Ruy aqui, eu tenho que a minha tensão ela é igual a resistência vezes a minha corrente, certo? E eu tampando a tensão no meu triângulo de Puy, eu tenho que a tensão é igual a potência sobre a corrente. Então, tenho que a tensão é igual a potência sobre a corrente, tá? Tenho essas duas fórmulas. Então, a relação que eu posso fazer é o seguinte, pessoal. Eu posso dizer que U é igual a U, ou seja, tensão é igual a tensão. E o que eu faço agora? Eu substituo essas minhas duas fórmulas aqui embaixo. Então, minha primeira tensão é o quê? Resistência vezes corrente. É igual a potência sobre corrente, tá? E o que eu faço? Passo o meu I, minha corrente, para cá, multiplicando, né? Então, eu vou ficar com potência é igual I, que eu passei multiplicando, vezes R, vezes I, certo? Fazendo aqui, eu vou ter potência é igual ao quê? Ao resistência vezes a minha corrente ao quadrado. Então, essa é a minha segunda fórmula que eu tenho para encontrar potência. Potência é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado, tá? A segunda análise que eu consigo fazer aqui, a segunda relação que eu consigo fazer entre os dois triângulos é a relação da corrente, tá? Então, no triângulo de Ruy, tampo a corrente, eu tenho que a minha corrente é igual a tensão sobre resistência, tá? No triângulo de Puy, eu tampando a corrente, eu tenho potência sobre tensão. Então, eu tenho que a corrente é igual a potência sobre a tensão. Relação que eu posso fazer aqui, pessoal, que a corrente I é igual a corrente I, tá? Então, substituo as minhas fórmulas aqui. Minha primeira corrente, tensão sobre resistência. Segunda corrente aqui, potência sobre tensão. Então, eu posso fazer essa igualdade aqui, tá? Fazendo essa igualdade, pessoal, eu passo a minha tensão daqui de baixo para cima, multiplicando aqui, tá? Então, eu vou ficar com o quê? Potência é igual a tensão vezes tensão sobre resistência. Então, eu chego na minha terceira fórmula de potência, que é a potência é igual a tensão ao quadrado sobre a resistência. Legal? E assim eu fecho as minhas três fórmulas que eu tenho para calcular
potência. A minha primeira fórmula aqui eu tiro do triângulo de Puy, tá? E as minhas outras eu retiro elas fazendo a relação entre o triângulo de Ruy e o triângulo de Puy, legal? Então vamos fazer aqui um exemplo, pessoal, de aplicação dessas formulinhas aí de triângulo de Puy. Bom, aqui eu tenho o seguinte, pessoal, determine a corrente elétrica de um chuveiro ligado numa rede de 220 volts que tem a potência de 4.400 watts, tá? Então perceba que no exercício ele te dá a tensão que o chuveiro está ligado e ele te dá a potência desse chuveiro e ele quer saber a corrente elétrica. Então, eu tenho que a fórmula da potência, a primeira fórmula da potência é o quê? É a minha potência sendo igual a tensão vezes a corrente que acabamos de ver acima, tá? Ele quer a minha corrente elétrica. O que eu faço? Eu isolo a corrente elétrica nessa forma. Isolando a corrente elétrica, eu preciso fazer o quê? Passar a minha tensão aqui para baixo. Então, eu vou ter que a corrente elétrica é igual a minha potência dividido pela tensão. Então, pessoal, agora é só substituir os valores. Ó. A minha corrente é igual à minha potência, que é 4.400 watts do chuveiro. Então, 4.400 watts, tá? Dividido pela tensão da linha que o chuveiro está ligado, que é 220 volts, beleza? Isso me dá uma corrente elétrica de 20 amperes, tá? Então, a corrente que esse chuveiro está ligado aí, corrente desse circuito que o chuveiro está ligado, é 20 amperes, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre potência elétrica. Espero que tenha agregado aí no conhecimento de vocês, ajudado vocês nos estudos. Então, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo aí, deixa um comentário aí abaixo também e até a próxima aula.